Glória a Deus. Eu quero ler em Números 11. Números capítulo 11, você achou? Diga amém. Versículo de número 4 diz: o populacho que estava no meio deles veio a ter grande desejo de outro alimento, e os filhos de Israel tornaram a chorar, dizendo: quem nos dará carne a comer? Lembramo-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, e dos pepinos, dos melões, dos alhos silvestres, das cebolas e dos alhos. Mas agora estamos definhando, e nenhuma coisa vemos senão este maná. Lembramo-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, e dos pepinos, dos melões, dos alhos silvestres, das cebolas e dos alhos. Mas agora estamos definhando, e nenhuma coisa vemos senão este maná. Esse evento aconteceu com o Israel, ou com o povo que ficou conhecido como povo de Deus, o povo hebreu, quando, após ter saído do Egito, ou melhor, ter sido liberto do Egito, peregrinava pelo deserto. Deserto esse que separava o Egito, lugar em que o povo esteve cativo, na condição de escravo, da terra prometida por Deus, que, como Deus disse, terra boa, que manava leite e mel, terra na qual eles não haviam de construir, mas iam até herdar casas. Eles não haveriam de plantar, já iam herdar árvores frutíferas. O deserto era este lugar que ficava entre uma condição, um estado, uma vida, e uma outra condição, outro estado e uma outra vida. Portanto, o deserto era o lugar de passagem. O deserto era o lugar onde Deus ia preparar aquele povo, provar aquele povo, para que aquele povo fosse encontrado ou não dignos, ou melhor,
em condições de viver na terra prometida o padrão de povo estabelecido por Deus. Porque não era apenas ser liberto e ser povo, tinha que ser um povo que traziam as características do Deus deste povo, no caso o Deus verdadeiro. E eles tinham que aprender como viver como nação, nação santa, nação de Deus. Eles aprenderiam no deserto. Se bem que a viagem era para durar uns 3 meses, durou 40 anos. E aí, nós nos deparamos com esse momento em que o povo murmura. E se Israel cometeu pecado, e cometeu pecado no deserto, um dos maiores, um dos mais comuns, que mais se repetiu de pecado, foi o pecado da murmuração. O povo murmurou e não foi pouco. Murmurar é falar baixo. É o que nós cearenses conhecemos como cochichar. É o sussurrar. Só que é falar baixo, sussurrar, contra, falando mal, se maldizendo de alguém, no caso aqui, de Deus. E eu já falei uma vez, eu quero falar de novo. Há uma diferença entre murmurar e lamentar. No lamentar, você não fala baixinho, sussurrando, porque você não tem a intenção de esconder de alguém o que está sendo falado. Porque se fala baixo, porque se pretende ocultar o que se fala de outrem. No caso aqui de Deus. Na lamentação não se tem esse cuidado de... Não. Se fala. Mas se fala para Deus. Se questiona, mas se questiona a Deus. Fala-se da insatisfação, mas se fala para Deus. A murmuração é diferente. Fala-se da insatisfação, mas é para outro, contra, no caso aqui, contra aquele que Deus colocou na frente, contra, portanto, a Deus, que está conduzindo o líder, no caso aqui Moisés. E aqui a murmuração estamos cansados, estamos enjoados, estamos cheios de comer a mesma coisa. Que coisa era? Era um milagre de Deus, que todas as madrugadas Deus enviava a provisão do maná. Eles estavam enjoados de comer o milagre de Deus diariamente. Olha aí que legal. Isso aponta para o quão ingrato é aquele que murmura. Na essência do murmurador está a ingratidão. Porque o ingrato, ele tem no coração a ideia de que o que se faz a ele, se faz porque é devido. Por exemplo, um filho ingrato, que os pais se dedicam ao trabalho, se enfadam, se desgastam para ter o que dar de comer, o que vestir. O ingrato, o filho ingrato, ele olha para isso como é só obrigação. E aí no coração dele, este muito que se faz é muito, mas é muito pouco.
Por isso, quando ele pede algo, ele pede como se tem direito. E quando se nega, ele fica com raiva. O ingrato é terrível, o coração ingrato é terrível. Está na base da murmuração a ingratidão. Por mais que os pais tenham o dever para com seus filhos, mas assumir essa responsabilidade é uma virtude. Tanto é virtude que há tempos atrás, eu não sei como está agora, mas eu sou de um tempo, de uma geração em que a maioria dos filhos não eram criados pelos pais, porque os pais, que eu digo, os homens, eles faziam filhos e deixavam para as mães solteiras criar. Homens irresponsáveis, que não assumiam o seu dever. Eu sou de uma geração que teve muitos filhos que não foram criados pelos pais. Foi criado pela mãe. A mãe, no caso da minha mãe, ela não é um exemplo longe, não da minha época. Era lavar a roupa na casa de famílias que tinham mais condição. Até adquiriu uma profissão de costureira. Mas por muitos anos ela alimentou os seus filhos lavando roupa, saindo lá do Campo do América para vir lavar roupa aqui na Lagoa do Papicu, bem pertinho, para sustentar, para dar de comer os filhos. Era assim, era muito sacrifício. Mas tinha uma coisa: quando o menino dava de besta para reclamar, a mãe jogava logo assim com gosto. Tenha vergonha, você não sabe o que eu faço para você ter o que comer, então não desperdice, coma, dê valor. E aí, a pancada era dura, quando precisavam, puxão de orelha, mas foram gerados filhos que eram gratos, mesmo quando o de comer era um café com pão, o jantar era um café com pão. Cansei de jantar café com pão, meu irmão. E me pergunte se eu reclamo, se eu tenho alguma mágoa da minha mãe. Não, a minha mãe foi uma guerreira, que dá aquele café com pão para os filhos, era trabalho. Era trabalho. Eu vou confessar meu pecado. Eu até murmurei algumas vezes, mas eu murmurei porque eu queria o meu pão, o meu pedaço de pão do tamanho dos meus irmãos. Nessa hora não é bom ser o caçula, irmão, que o caçula é o menor, ele come menos, não é não? Aí tinha uns outros grandão, os outros comiam mais, eu ficava de olho, eu quero do mesmo tamanho. Mas veja, eu estou descontraindo, embora seja verdade, mas na verdade não era murmuração contra ela. Era o oi grande, né? Queria comer um pouco a mais. Nós percebemos aqui em Israel, portanto, nas murmurações, na essência, uma ingratidão. Aí preste atenção. Preste atenção. Eles estão no deserto, amém? Deus, para prover o maná, da qual eles estavam dizendo que estava enjoado, Deus fazia um milagre. Sim ou não? Mas ao invés deles estar olhando no presente para o milagre da provisão, eles estavam olhando para o passado, se valendo de momentos bons
E aqui eu quero fazer uma diferença do bom para o bem. Eles estavam olhando para o passado e lembrando de momentos bons, esquecendo, portanto, do bem que Deus estava fazendo no presente e também tinha operado no passado. Você está comigo? Diga amém. Tem muito crente ingrato, que olha para o passado, aí lembra dos momentos bons, esquecendo do bem que recebeu, que tem recebido no presente e do bem que recebeu no passado. Porque bom se fala de momentos. E falando de momento, até um escravo, um miserável de um escravo pode ter momentos bons. Eles estavam lembrando do tempo de escravos, porque quando eles estavam no Egito, eles eram escravos. Mas tal escravo, que está privado da sua liberdade, dos seus direitos como ser humano, que sofre açoites, injustiças, ele pode ter momentos bons, do tipo, a hora de comer cebola, a hora de comer pepinos, a hora de comer nem que seja as espinhas dos peixes, porque eles estavam lembrando dos peixes. Será que eles comiam peixe mesmo ou eram as espinhas? Mas você está me entendendo? Você está me entendendo que mesmo a vida mais desprovida da graça, para não chamar desgraçada, pode ter momentos bons. Porque o bom fala, eu estou colocando aqui o bom como situações onde o prazer, mesmo que seja momentâneo, é satisfeito. E que coisa boa é comer, sim ou não, meus irmãos? É bom, irmão. Aleluia. Tanto é que dizem por aí que o crente, ele não bebe, ele não fuma. Quer dizer, ele não bebe bebida alcoólica, ele não fuma, mas o crente, ele come. Cuidado, viu, irmão, que a gente também tem um pecadinho para quem come muito, se chama gula. Então, coma com moderação. Escute, eles estavam lembrando dos momentos bons. Irmão, até mesmo os que nasceram na igreja, ou melhor, que cresceram num ambiente de culto, no ambiente dos crentes, se converteram, sei lá, com 12, com 15, que aceitou Jesus de verdade. Deixou de ser uma criança que era levada para ser um adorador que adorava. Até mesmo essas pessoas que foram criadas neste ambiente, mesmo não sendo ainda convertido, portanto, estando no pecado, dando umas vaciladas pelo mundo, irmão, tem momentos bons. Faz ideia aquele que se converteu, mas passou uma temporada no mundo, que provou das delícias do pecado. É bom, o pecado é bom. Se não fosse bom, ninguém ia querer pecar. Sim ou não? Portanto, meu irmão, se eu, Gonçalves, que agora, graças ao meu bom Jesus, já tem mais tempo de crente do que de mundano, aleluia. Se eu for olhar para o meu passado, e lembrar dos meus tempos de descrente, de quando estava no mundo, eu vou lembrar de alguns momentos bons. Eu vou lembrar de alguns pepinos, alguns peixes, alguns alhos porós, algumas coisas que foram boas, que me deram alguma sensação de bem-estar, de prazer.
mas eu não posso ser um ingrato murmurador. E todas as vezes que o meu coração quiser me levar para o passado e me trazer à memória esses momentos bons, eu não posso esquecer de me lembrar do bem que Deus me fizera. Aleluia! Eu não posso me esquecer do bem que Deus me fez e me está fazendo hoje, agora. O que o Senhor chama de bem? Vamos olhar para eles. No capítulo de número 12, do livro de Êxodo, que fala da Páscoa, ou do estabelecimento da Páscoa, ela acontece e ela está estritamente ligada à 10ª praga, capítulo 12 de Êxodo. E aí nós temos a narrativa de como seria estabelecida a Páscoa, o que ela significava, para que ela servia. Então vamos ler alguns versículos. Vocês estão comigo, amém? Eu estou falando do seguinte, irmãos: cuidado com as lembranças, cuidado com este coração, porque enganoso é o coração do homem. Vez ou outra a gente é tomado por pensamentos e por lembranças, querem nos levar a momentos bons e desejar com isso voltar ao passado como este povo aqui fez. Mas se deixar levar por esses pensamentos, por esses desejos, é mais do que uma afronta ao Senhor. É uma declaração de ingratidão. É desmerecer tudo que Deus fez e faz por nós. No versículo de número 5 diz: o cordeiro ou cabrito será sem defeito um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras. Vós o guardareis até o 14º dia deste mês, quando toda a assembléia da congregação de Israel o matará ao crepúsculo. Tomarão do sangue o porão e ambas as ombreiras na verga da porta, nas casas em que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada ao fogo, com pães asmos e ervas amargas. Versículo de número 12. Naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei todos os primogênitos na terra do Egito, desde os homens até os animais, e sobre todos os deuses do Egito, e executarei juízo. Eu sou o Senhor. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Versículo 14. Este dia vos será por memorial, e celebrá-lo-eis por festas ao Senhor nas vossas gerações, o celebrareis por estatuto perpétuo. Pastor, o que aconteceu? Olha o bem que Deus fez. O bem que Deus fez. Naquela madrugada, ou naquela noite, em que o anjo destruidor, amando de Deus, este anjo, preste atenção, ele ia operar, executar o juízo de Deus. Ficou conhecido como Páscoa, porque a palavra passar, hebraica, se não me falha a memória, passar, alguma coisa assim, significa passar por cima. Quando Deus orienta a Moisés para que
fale ao povo que com o sangue do cordeiro sacrificado se marque os umbrais da porta. Era justamente para que, na hora que o anjo que veio executar o juízo, visse, avistasse o sangue, ele ia passar por cima. Páscoa. E qual era o juízo? Deus, que é o Senhor da vida, ele requereu a vida dos primogênitos. O juízo era a punição de Deus com a morte do filho mais velho, até dos animais mais velhos. O juízo de Deus com a morte. Portanto, o bem de Deus começa quando o anjo, ao avistar a marca do sangue, ele passava por cima. Significa dizer que os moradores daquela casa, abrigados pelo sangue, eram livres do juízo divino, livres da morte. O bem que Deus fez a Israel foi livrar a Israel do juízo, livrar a Israel da morte. Quando, ainda na noite, notando a morte dos filhos, os egípcios e Faraó acordaram, se desesperaram. E o que eles fizeram? Eles expulsaram Israel. Antes Faraó ficava prendendo, não deixa ir, não deixa ir, aumenta a carga de trabalho, não deixo. Mas naquela noite, ainda de madrugada, eles insistiram e pressionaram Israel: vamos embora, vão adorar o Deus de vocês no deserto, para que o Senhor não consuma todos nós. E aí acontece outro bem. Qual é o bem aqui? E olha que Deus tinha avisado: olha, vocês vão comer a Páscoa, o cordeiro, e vocês já vão comer preparados. É cingido o lombo, é vestida a capa, é com cajado na mão, a trouxinha já toda feita, porque ainda nesta noite vocês sairão livres do Egito. Qual foi o bem que Deus fez? Segundo bem, livramento de uma vida de escravidão. Você está entendendo que o bem é algo maior do que o bom? O bem diz respeito a um estado de vida. Deus estava ali mudando a maneira de viver daquele povo. Deus estava virando, por assim dizer, o cativeiro, e um povo que antes vivia na escravidão, portanto, privada da liberdade, de direitos, uma vida de sofrimento, agora seria livre. Viver livre é outra maneira de viver. Libertar da escravidão é um bem maravilhoso que Deus deu a Israel e também deu a nós. Pois assim como Deus livrou a Israel da opressão, dos domínios de Faraó, Deus nos libertou, aleluia, da escravidão do pecado, da escravidão das nossas vontades pecaminosas, da escravidão de Satanás, aleluia. O Senhor nos deu uma nova vida nele.
Assim como o Senhor deu a Israel o livramento de morte, o livramento de destruição, o livramento do juízo e da condenação, Ele também fez esse bem a nós, aleluia. Ele nos livrou do pecado e da morte, aleluia. Ele nos livrou da condenação, por isso agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, nosso Senhor, que não andam mais segundo a carne, mas segundo o Espírito de Deus. Aleluia, Ele nos livrou da ira vindoura. O que nos espera não é o tribunal do juízo final. O que nos aguarda é o tribunal de Cristo. No juízo final é tribunal para juízo e condenação. No tribunal de Cristo, aleluia, é tribunal para reconhecimento de feitos, de obra, aleluia, é para efeito de galardão e não de condenação, aleluia. O Senhor mudou a nossa sorte, o Senhor mudou a nossa vida, o Senhor nos livrou da morte, e até mesmo a morte biológica que temos que passar, ela já foi vencida, porque o Senhor nos garantiu a ressurreição do corpo, aleluia. Ei, eu quero te trazer à memória esse bem maravilhoso que Deus lhe fez. Você era escravo. E como escravo do pecado, o teu salário era a morte. Sabe quem era o regente da tua vida? O diabo, o faraó. Mas ele foi lá com mão forte e nos resgatou, aleluia. Ele foi lá com mão forte e nos libertou, aleluia. É verdade. A gente está atravessando o deserto, mas Canaã, a celestial, onde está o nosso descanso, está adiante e não atrás. Então, meu irmão, olha para frente. Quando tu tiver que lembrar do passado, lembra do bem que Deus te fez. Quando você tiver que lembrar do passado ou repetir, lembra do bem que Deus te fez. Vive o presente, aleluia, desfrutando o bem que Deus te faz. Olha para o futuro na esperança do bem que Ele te prometeu. Vive agradecido. Olhai para o alto. Uou! Eu estava nessa tarde lendo o livro de Jonathan Edwards, que ele fala, ele descreve a experiência de um tempo de avivamento. Foi antigo, na época das 13 colônias, no século 17, 18. Ele disse que um dos momentos em que o avivamento estava se tornando cada vez mais forte, a cidade, que era formada na essência, na base, por protestantes, quando eles estavam vivendo, começando a viver, se intensificando no avivamento, preste atenção no que eu vou falar. O prazer que envolve o investimento, a entrega, o comprometimento com as coisas seculares, diminuiu drasticamente em relação às coisas espirituais.
Não que os irmãos tenham abandonado os seus empregos, os seus afazeres. É porque o que aconteceu foi a mudança no coração, em que eles viam essas coisas agora como coisas secundárias. O que queimava mais neles, o que ardia mais neles, era as coisas que envolviam as coisas de Deus, os momentos de culto, os momentos de serviço, as reuniões de oração, de estudo da palavra. Era o que mais empolgava os irmãos, era o que mais interessava, era o que estava em primeiro lugar. Tanto é que eles se empenhavam com mais fervor nessas coisas. O que eu estou querendo dizer? Primeiro, que isso é um fato histórico, que descreve algo que acontece quando alguém, ou quando uma comunidade, ou como uma cidade, está avivada. Ela perde o interesse pelas coisas seculares. Não é que ela deixa de fazer, ela faz, mas faz como isto é segundo plano, isto é algo momentâneo. O que eu tenho realmente de grande valor são as coisas que são eternas. É isso, portanto, que mais me interessa e mais me empolga. Portanto, é isso que eu faço e aplico mais investimento. É nisso que eu mais me empolgo. Aleluia. Eu não sei se você está entendendo. Um dos termômetros para você medir se você está, o seu coração está avivado ou não, é quando as coisas do céu te chamam mais atenção do que as coisas da terra. É quando você tem mais prazer e deleite e interesse pelas coisas do céu do que as coisas da terra. Aleluia! Porque existe o contrário. Qual é o contrário? Eu estou fazendo um grande empreendimento. Eu fui promovido. Sabe, o coração da pessoa está no trabalho. Está mais no trabalho, está mais no lar, está mais nos estudos, está mais nos projetos terrenos. Isso se percebe na aplicação, na dedicação, no investimento dessa pessoa. Ela dedica mais esforço, mais tempo, porque ali está o seu coração e seu interesse. E as coisas de Deus ficam em segundo plano. Quando der, se der, tal dia eu vou. E aí é mais por cumprimento de meta, por desencargo de consciência. Não é porque o seu coração está ardendo, é porque o seu coração está queimando. E isso a gente chama de frieza espiritual. E o que tem a ver isso com a pregação? É que se a gente não cuida da frieza espiritual, não se demora muito a gente olhar para trás e começar a desejar as coisas boas, desprezando o bem que Deus nos fizera. Eu quero dar um conselho para vocês. Fiquemos com a palavra do apóstolo Paulo, 2 Coríntios, capítulo de número 4, versículo de número 17 e 18. 2 Coríntios, capítulo de número 4, versículo 17 ao 18. Conseguiu colocar? Irmãos, o fato é que a nossa leve e momentânea tribulação nesse tempo presente há de gerar para nós um eterno peso de glória. É por isso que o meu coração e os meus olhos não se dedicam
não se prende nas coisas que se veem, porque as coisas que se veem, elas são passageiras. O trabalho é passageiro, a beleza exterior é passageira, tudo que é deste mundo é passageiro. Os meus olhos atentam e se detêm nas coisas que são invisíveis, porque as coisas invisíveis, elas são eternas. Eterno significa dizer que não vai passar. O tempo que eu invisto na obra do Senhor, o tempo que eu invisto na adoração ao Senhor, o tempo que eu invisto no cuidado dos meus irmãos, no tempo que eu invisto no reino de Deus, aleluia, todo o meu esforço, toda a minha dedicação, aleluia, não é passageiro. Passageiro é as tribulações, e mesmo as tribulações têm peso de glória para nós, aleluia. Momentâneas são as tribulações, momentâneas e passageiros são as coisas desta terra, irmão. Aqui não é Canaã, aqui é o deserto, aleluia. Canaã está lá na frente. Agora, sabe quem chega a Canaã? Chega em Canaã quem passa por esse deserto desejando Canaã, aleluia. Sabe quem chega na Canaã celestial? Quem anda aqui desejando o céu, aleluia. Quem anda aqui suspirando pelas coisas eternas, só vai chegar lá, irmão, quem for, aleluia, agradecido pelo bem que Deus fez no passado, pelo bem que Deus está fazendo no presente, e pelo bem eterno de nós morarmos com Ele, aleluia, na eternidade. Se essa não for a nossa maior esperança, nós estamos correndo um sério risco de ficar pelo caminho. Tirou? Eu parafraseei os versículos. Ei, um dos trabalhos do diabo é chegar em nós e mostrar as coisas boas, mas passageiras dessa vida. Um dos trabalhos do diabo é chegar em nós, no presente mesmo, nos tentar para que a gente não dê o devido valor ao que Deus fez e está fazendo por nós. É tentar amenizar a grandiosidade do bem que Deus nos fez quando Ele nos libertou, quando Ele nos deu nova vida, quando Ele nos livrou da condenação eterna. Você sabe o que é que teve que ser feito para que Israel fosse livre do destruidor, livre da morte, livre do juízo? Israel teve que ficar abrigado numa casa marcada com sangue. Está escrito: sem derramamento de sangue não há remissão, não há perdão de pecado. Um animal inocente, sem mancha e sem defeito, teve que ser sacrificado, imolado. Uma vida foi o preço pago para que eles tivessem direito à vida. E aí me vem Israel, incentivado por aquele populacho, se maldizer
querendo comparar cebola, pepino com maná, irmão. Tem muita gente que está fazendo essa comparação. Cebola e pepino fala de prazeres momentâneos, terreno. Maná fala de prazeres promovidos, providenciados por Deus. Por isso, são eternos e espirituais. Agora tem uma coisa, viu? Não tem como ficar desejando os pepinos e tá comendo maná, não. Não tem como estar querendo desfrutar dos prazeres terrenos, do pecado, e também tá se maravilhando com as provisões espirituais. Escolhe. Ou é um, é outro. Nem pode ter os dois. Nem pode desejar a um desfrutando do outro. Ou você valoriza, meu irmão, que Deus tem mandado maná sobre a tua vida, ou então tu está se perdendo no deserto. Eu tenho para mim que se perder no deserto e morrer como escravo no Egito é a mesma coisa. Ou eu estou neste deserto, livre, aleluia, me alegrando no Senhor, vendo o bem que Ele tem me feito, e agradecido, adorando Ele, seguindo, alegre, contente, satisfeito, rumo a Ele, porque Canaã celestial é o Senhor na eternidade. Ou então, meu irmão, ou então volta para o Egito. Escute, aquele cordeiro ou cabrito, que segundo a ordenança divina tinha que ser sem mácula, sem mancha, sem defeito, ele é um tipo do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Jesus Cristo, que sem mácula, sem defeito foi e é, pois mesmo sendo tentado em todas as situações, não cometeu pecado algum, portanto, sem mácula, sem defeito, para nos dar liberdade, para nos tirar dos domínios de Satanás, para nos livrar da morte eterna, para nos livrar da condenação eterna, para nos dar vida, para mudar a nossa vida de escravo para livre. Alguém, e esse alguém é o Deus encarnado. Ele teve que ser sacrificado. Ele teve que morrer. Para que o bem chegasse a nós. Cristo teve que chegar à cruz. Para que você tivesse essa vida que você tem hoje. E o diabo insiste em dizer que ela não é diferente da que você teve antes. Ei, é mentira do diabo. Você é livre. Você tem nova vida. Você tem vida, vida eterna.
aleluia, todos os dias um milagre de Deus acontece. Como, pastor? Só o fato de você continuar no caminho, aleluia, só o fato de ter vida eterna em você já é um milagre de Deus acontecendo todos os dias na tua vida. Mas para que você viesse a desfrutar esta nova vida, Jesus pereceu, sofreu, morreu numa rude cruz. Oh, aleluia! Alegra teu coração. Você quer um bem maior do que esse? Você quer uma prova maior do que essa? Que Deus te quer bem, que Deus te ama, que Deus tem cuidado de você. Aleluia. O crente é para ser, aleluia, parte de um povo, ou melhor, os crentes é para ser o povo mais alegre do mundo. Por quê? Porque é o povo que foi comprado a preço de sangue, é o povo que recebeu a maior demonstração de amor. Deus na cruz deu a sua vida em troca da nossa. Uou! Senhor, no deserto não tem algumas coisas que eu tinha no Egito, mas Senhor, sinto nem falta, porque no deserto tem maná, tem milagre do Senhor. Eu nem sinto falta, Senhor, das coisas que eu tinha antes, que eu vivi antes, que eu desfrutei antes. Sabe por quê? Porque aqui no deserto eu tenho água que nasce da rocha, e a rocha é Cristo Jesus. Aleluia. Oh glória. Eu não tenho falta das coisas boas que eu experimentei lá no passado, porque eu reconheço o bem que o Senhor tem me feito. Eu não tenho falta de nada do passado. Aleluia. Porque eu vivo o presente, e nesse presente eu tenho um bem maior. Eu tenho o Senhor comigo. Aleluia. Eu tenho o Senhor comigo. Portanto, mesmo no deserto, eu já tenho um gosto, eu já me deleito, eu já tenho uma sensação maravilhosa de Canaã. Glória a Deus. Porque o Deus que me espera em Canaã é o Deus que já está caminhando comigo no deserto. Aleluia. O Deus que me prometeu Canaã, que mana leite e mel, é o Deus que pegou na minha mão, me arrancou do Egito e caminha comigo no deserto. Oh! Você pode ficar de pé. Segurei. No estabelecimento da Páscoa, Deus diz: e isto será um memorial perpétuo. O que significa? Para que o povo se lembre, para que o povo traga a memória, para que os pais ensinem a seus filhos e aos filhos de seus filhos. Lembre do que, ensine o que? O que Deus fez. Ele providenciou o cordeiro. O cordeiro aceitou a morte.
e morte de cruz, para que eu fosse beneficiado com a libertação, com o livramento, com a vida. Nós, irmão, é para estar aqui morto de alegre, feliz. Obrigado, Jesus. Senhor, obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. O Senhor morreu no meu lugar, obrigado. O Senhor sofreu a punição que era devida a mim, obrigado. Aleluia. Eu sei que algumas coisas não estão dando certo, mas essas coisas, você está comigo? Se liga na reflexão. Eu sei que algumas coisas não estão dando certo, Senhor, mas são essas coisas momentâneas. São essas coisas dessa vida. São essas coisas passageiras. E eu sei que essa leve e momentânea tribulação vai passar. E 2, vai resultar em um peso de glória quando eu chegar em Canaã celestial. Aleluia. Algumas coisas não estão no lugar, mas são essas coisas leves e momentâneas. Tudo isso é passageiro, vai passar. O que não vai passar é a minha alegria de estar no Senhor. O que não vai passar, aleluia, é o gozo de viver Deus, de estar em Cristo Jesus. Isso não vai passar. Pelo contrário, irmão, a cada vez, quanto mais nós nos aproximamos, nós o conhecemos, quanto mais nós nos achegamos, maior é a satisfação, maior é a felicidade, maior é o gozo na alma, aleluia. E que fique para trás, que fique para trás os pepinos, que fique para trás as cebolas, que fique para trás os alhos, que fique para trás os prazeres momentâneos e passageiros desta vida. Eu já encontrei uma nova vida, ou melhor, eu fui encontrado pela vida e me deu a nova vida. O seu nome é Jesus. O seu nome é Jesus. Você pode celebrar a Ele. Você pode celebrar Ele. Estarei este mentorama do minete otocomai. Aleluia, 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 aleluia. Nele eu me alimento do maná, nele eu não bebo água de poços, eu bebo água da rocha, que é Cristo Jesus. Nele eu me abrigo à sombra da nuvem durante o dia, nele eu me aqueço na coluna de fogo durante a noite. Enquanto eu caminho para Canaã, eu já caminho, mesmo que seja para Ele, eu já caminho com Ele, eu já caminho com Ele. Entenda e viva essa verdade.
O bem que Deus queria que Israel encontrasse no deserto. Não era o bem da provisão ou do cuidado, ou da proteção. O bem que Deus queria que Israel descobrisse na caminhada do deserto, para que chegasse a Canaã, valorizando ainda mais Canaã. O bem que Deus queria que Israel descobrisse, na verdade, era ele sendo descoberto por Israel. O que Deus quer que nós descobramos nesta caminhada é que Ele é o bem maior, e que Ele se torne realmente em nosso viver o nosso bem maior. Nosso bem maior. Nos perdoe, ó Deus. Nos perdoe, ó Deus. Nos perdoe, ó Pai, quando nós, olhando para o que falta, olhando para o que está fora do lugar, olhando para o que não está dando certo, a gente se esquece do bem que o Senhor nos fez, do bem que o Senhor nos faz, e nos colocamos a murmurar, não com palavras, mas no coração. E mesmo que haja silêncio nas palavras, o Senhor ouve os gritos de insatisfação que emana do nosso coração. Nos perdoa, ó Deus. Está passando por um momento difícil, irmão. Nossa leve e momentânea tribulação resultará para nós em um peso de glória. Por isso eu estou certo que as aflições deste tempo presente não tem como comparar, irmão, não tem como comparar com a glória que nos há de ser revelada. Perdoa-nos, Senhor. Perdoa-nos, Senhor. Perdoa-nos, Senhor. Pois sendo livres, desejamos viver novamente como escravos, não reconhecendo, não valorizando o preço tão caro que foi pago para que tivéssemos essa nova vida. Nos perdoe, Senhor. Nos perdoe, Senhor. Nos sara, Espírito Santo. Nos cura, ó Deus.